Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao Instagram da 37ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo. Eu sou Juliana Borsari, vice-presidente da atual diretoria, e é um imenso prazer que eu os recebo nesta tarde de quinta-feira, 23 de julho de 2020, para nós conversarmos sobre um assunto de suma importância. O tema de hoje é Lei número 14.010 de 2020, a suspensão da prescrição e a sua aplicabilidade na Justiça do Trabalho. Tema de extrema relevância, que tem aí várias reflexões conjuntas a serem colocadas aí para todos nós. Agradeço de antemão a presença de todos os colegas, advogados e advogadas que estão aqui conosco, demais público em geral também, É um imenso prazer sempre recebê-los. O assunto de hoje nos remete a uma reflexão sobre a Lei 14.010 de 2020, que foi publicada no dia 10 de junho, próximo passado. Essa legislação trata das regras de caráter transitório e emergencial para a regulação, principalmente das relações jurídicas de direito privado, em tempos de pandemia, Tem como um dos seus objetivos não modificar o sistema já codificado, nem alterar institutos sedimentados, trazendo balizas básicas e temporárias que deverão prevalecer durante o período de pandemia. Assim, por ser o direito do trabalho um ramo do direito privado, fica a seguinte indagação. A Lei 14.010 de 2020 pode ser aplicada na Justiça do Trabalho? Para conversar sobre essa indagação, para conversar sobre esse assunto, para trazer maiores reflexões, eu tenho um imenso prazer de chamar hoje a nossa convidada especial. Eu vou chamá-la já. Enquanto eu vou chamando, eu vou trazendo para vocês um breve currículo. A nossa convidada de hoje, especialíssima, é a doutora Tatiane Pastorelli Dutra. Doutora Tatiane é juíza do trabalho do TRT da 2ª Região. Ela é coordenadora do Sejusc no ABC, pós-graduada em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, graduada pela Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo e, nesta tarde de hoje, vai nos abrilhantar com todo o seu conhecimento, com todas as suas reflexões acerca desse assunto. Doutora Tatiane, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui ao Instagram da 37ª Subseção de São João da Boa Vista. Desde já, eu gostaria de deixar aqui claro e ressaltar a todos que é uma honra tê-la aqui conosco e eu quero agradecer demais todo o seu carinho conosco, sua atenção, desde o primeiro contato que eu fiz com a doutora por intermédio de uma grande amiga que temos em comum, que é a doutora Paula Bueno Ravena, que aqui também ficam os meus agradecimentos à doutora Paula. Então, eu quero já de antemão, já deixar expresso esse agradecimento e passar a palavra à doutora, para essas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Obrigada pelo convite. O prazer é todo meu, doutora Juliana. Agradeço à OAB de São João da Boa Vista, na sua pessoa, que é vice-presidente da subseção. Agradeço a presença da doutora Paulinha Ravena, coordenadora lá da Unifeob, aos alunos da pós-graduação da Unifeob. É um prazer para mim estar aqui. Agradeço a presença dos juízes também do trabalho, que sempre acompanham as lives, aos procuradores do trabalho, ao meu namorado, que é procurador do trabalho também, da 15ª Região. Só tenho a agradecer ao convite e a confiança pelo trabalho. Obrigada. Então, feitas essas primeiras considerações, eu acho que já trouxe essa primeira indagação que nos remete ao assunto de hoje, não é? E eu vou propor à doutora uma bateria de perguntas aqui, para a gente ir tornando mais dinâmico, né? Eu vou colocando uma questão, a doutora vai respondendo. Eu acho que nesse formato vai ficar mais dinâmico e o pessoal que está assistindo, os nossos colegas, vão conseguir aproveitar também maiores reflexões acerca desse tema que é de suma importância, não é isso? Sim, é verdade. Então, vamos lá. A primeira pergunta que eu vou colocar aqui para a doutora é o seguinte. Do conteúdo dessa nova lei, que eu acabei de mencionar aqui, o teor, o contexto dela, o que mais importa para a área trabalhista?
O que mais importa para a área trabalhista é o artigo 3º desta lei, que vem dizer que os prazos prescricionais, eles se consideram suspensos ou impedidos, conforme o caso, né? A partir da entrada em vigor desta lei, que foi no Dia dos Namorados, que é para ninguém errar, dia 12 de junho, apesar dela ser editada no dia 10, a publicação foi no Dia dos Namorados, e aí ela ficaria vigendo até, essa prescrição, na verdade, seria até o dia 30 de outubro deste ano. E vem também o parágrafo 2º deste artigo, falando que se aplica também para os prazos decadenciais. Então, essa suspensão, esse impedimento também para os prazos decadenciais. É o que mais importa para a seara trabalhista. Perfeito. Então, para que possamos melhor compreender o alcance dessa nova lei, da Lei 14.010, vamos rememorar esses institutos da prescrição e decadência e os tipos de direitos envolvidos, pode ser? Bom, vamos lá. Bom, a prescrição, na verdade, ela é a perda de uma pretensão de um direito pela inércia do titular, pela inação. Ele deveria ter ido até o Poder Judiciário postular aquilo que cabia dentro de um prazo previsto na lei e não o fez. Então, dessa maneira, ele acaba perdendo esse poder de exigir no judiciário essa prestação, essa pretensão que ele tem. Então, no caso, envolve direitos subjetivos, que são aqueles que você tem o poder de exigir uma obrigação contra uma outra pessoa. Já a decadência, ela acarreta a perda do direito em si. É o próprio direito que se perde pela inação, pela inércia do seu titular. Então, só que nesse caso da decadência, há a possibilidade dela ser legal, prevista em lei, ou convencional, como já previsto no artigo 211 do Código Civil, e aí, nesse caso, seria por convenção entre as partes. Deixa-se passar, transcorrer esse prazo sem agir. Esse direito, esse prazo decadencial, ele está ligado ao direito potestativo, que é aquele impulso que você pode ter de cobrar unilateralmente, de ter um direito impulsionado unilateralmente sem que a outra parte tenha sequer o direito de contestar, de se defender. Na Justiça do Trabalho, um exemplo muito prático de direito potestativo é o direito que o empregador tem de simplesmente demitir o empregado, desde que ele não esteja num período de estabilidade. O empregado, por mais que não goste dessa decisão, sendo da vontade do empregador demitir, ele tem esse direito potestativo e o empregado nada vai poder fazer. Ok, então, como que funciona o princípio da accionata no que diz respeito aos prazos prescricionais? A accionata significa ação natural, é uma ação exercitável. Pelo princípio da accionata, o prazo prescricional ele começa a contar a partir do momento que você tem ciência da lesão ou da ameaça a um direito efetivamente tutelado. É aí que nasce a pretensão de se ir a juízo para postular, né, um determinado direito. Então, por exemplo, horas extras. Não adianta eu trabalhar o mês inteiro e chegar no dia 30 e querer exigir isso do meu empregador. Porque a lei trabalhista fala que essa exigência, né, aliás, a empresa ela só vai necessariamente pagar, tendo como prazo, o 5º dia útil do mês subsequente. Então, você tem que esperar. Se a empresa não pagar as horas extras dentro do 15º dia útil do mês subsequente ao trabalhado, aí sim nasce a pretensão. Com relação às férias, artigo 134 da CLT. Não adianta eu querer cobrar as férias antes de decorrido o período concessivo. Eu tenho que o trabalhador trabalha 12 meses, a empresa tem mais 12 meses para conceder as férias, e só se ela não conceder nesses 12 meses é que nasce a pretensão. No caso de acidente do trabalho e doença do trabalho, é um pouco diferente, né? Porque a gente não sabe exatamente quando que acontece a ciência dessa lesão. Então, para isso, a gente tem a súmula 230 do STF e a súmula 278 do STJ, que prevê que a ciência ela acontece a partir do exame pericial que constata a enfermidade e que constata a natureza dessa incapacidade. Então, o segurado ele tem que ter ciência inequívoca da incapacidade laboral. Perfeito. Nós sabemos que a prescrição ela comporta fatos impeditivos, fatos suspensivos e fatos interruptivos. E a decadência? Comporta também?
Bom, a decadência, em regra, o prazo ele corre de forma contínua. Contudo, no próprio artigo 207 do Código Civil, vem a previsão de uma ressalva, que se houver uma previsão legal permitindo esse impedimento, essa interrupção, essa suspensão do prazo decadencial, é possível, mas tem que ter uma lei regendo. No caso desta lei que a gente está estudando hoje, que é a 14.010 de 2020, ela é categórica no artigo 3º, parágrafo 2º, no sentido de que tudo que se aplica para o prazo prescricional desta lei também vai se aplicar para o prazo decadencial. Então, esta lei ela se utiliza dessa ressalva prevista no Código Civil, no artigo 207. Então, já que essa nova lei também vai se aplicar à decadência, quais seriam os principais prazos decadenciais na Justiça do Trabalho que estariam impedidos ou estariam suspensos durante a pandemia? A gente tem dois exemplos básicos no direito do trabalho, cujos prazos são decadenciais. O primeiro deles é o prazo para ação rescisória, ajuizamento da ação rescisória. O prazo é de 2 anos e ele está previsto tanto na CLT quanto no CPC, no artigo 975, e também tem previsto que se trata de prazo decadencial na súmula 100 do TST. O outro exemplo que a gente tem também de prazo decadencial é aquela instauração judicial, a instauração do inquérito judicial para apuração da falta grave, que é contado esse prazo de decadência de 30 dias após a suspensão do empregado estável que cometeu essa falta grave. Então, isso vem previsto que se trata também de prazo decadencial, além de estar previsto na CLT, mas a súmula 403 do STF diz que esse prazo também é decadencial. Então, ambos, em tese, estariam abarcados por esta nova lei 14.010 de 2020. Perfeito. Então, se a gente rememorar o alcance desses efeitos previstos na lei 14.010, qual que é a principal diferença entre impedimento, suspensão, perdão, e a interrupção da prescrição e da decadência? Bom, o impedimento, na verdade, no impedimento, o prazo ele ainda nem aconteceu, porque existe um fato obstativo que impossibilita o início da contagem desse prazo. Então, ele fica congelado até que esse fato obstativo ele desapareça. No caso da Justiça do Trabalho, a gente tem como exemplo o artigo 440 da CLT, que fala que contra o menor de 18 anos não corre prescrição. Só quando ele fizer 18 anos é que o prazo prescricional vai começar a correr. Na suspensão, já existe um prazo transcorrendo, só que devido a uma determinada situação, esse prazo ele fica congelado. E quando ele volta a correr, acontece o prazo só pelo que estava efetivamente faltando, só pelo prazo que restava, que faltava. Como exemplo, a gente tem, no caso, o recesso forense. Havendo a suspensão do prazo, aí sim, por exemplo, embargos de declaração, 8 dias. Passaram-se 5 dias, recesso forense suspende. Quando voltar do recesso, vai continuar a contagem pelos 3 dias que estavam faltando. E com relação à interrupção, na verdade, não existe um congelamento de prazo. O que existe é uma quebra desse prazo que vai ser reiniciado do zero a contagem, que é o que prevê a súmula 268 do TST, no sentido de que, uma vez ajuizada uma reclamação trabalhista, ainda que ela venha a ser arquivada, o prazo ele fica interrompido para os pedidos idênticos. Certo. Então, considerando que com a prescrição nós perdemos a possibilidade de exigir uma pretensão e que com a decadência nós perdemos o próprio direito, né, em si mesmo,
pela inércia do titular, para que servem esses dois institutos? Basicamente, para se conseguir, para se obter uma paz social, para que não haja uma eternização do conflito, né? Um outro motivo pelo qual existe também seria para estabilizar as relações que existem entre as partes, as relações jurídicas, né? E justamente também para segurança jurídica. Então, o empregador, ele sabe que, tendo em vista o prazo prescricional bienal para o trabalhador ingressar com a ação trabalhista, a partir do ajuizamento da ação, retroage 5 anos para o trabalhador poder exigir aqueles direitos de 5 anos atrás. Então, o empregador sabe que ele vai ter que guardar os documentos de 5 anos atrás. Agora, imagina se não houvesse um prazo prescricional. O empregador teria que guardar documento de 30 anos, de 40 anos, sabe-se lá de quanto tempo, né? Então, vem justamente para trazer essa segurança jurídica e para estabilizar as relações sociais. E uma outra finalidade também deste instituto, que é um pouco controvertida, é de que é uma espécie de punição ao negligente, porque o direito não socorre aqueles que dormem. Então, se você tinha como ir até o Poder Judiciário e não foi, deixou transcorrer o prazo, então não há o que se fazer. É possível aplicar essa lei para as relações trabalhistas? Então, tem uma corrente bastante restritiva nesse sentido, que fala que não deve ser aplicado, e por 2 motivos. A primeira corrente, ela fala que não é possível de jeito nenhum essa aplicação, porque a prescrição civil, ela está prevista no Código Civil. A prescrição trabalhista, ela está prevista na Constituição Federal. Então, para esta corrente restritiva, só seria possível se alterar esse prazo prescricional por uma emenda constitucional. A outra corrente, ainda mais restritiva e um pouco não tão coerente, penso eu, diz que não é possível também se utilizar esta lei na área trabalhista, porque como a prescrição trabalhista está prevista no artigo 7º da Constituição Federal, trataria-se de uma cláusula pétrea nos termos do artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal, e que nem por emenda constitucional poderia se mexer na prescrição trabalhista. No meu ver, né, no meu sentir, existe um equívoco aí, porque o próprio artigo 7º, em seu caput, ele mesmo diz que ali é um patamar civilizatório mínimo, né? O que você não pode mexer ali é retrocedendo os direitos já concedidos para os trabalhadores urbanos e rurais. Agora, se o curso do prazo prescricional prejudica o trabalhador, eu não vejo o porquê não se admitir, né, a utilização desta legislação também na seara trabalhista. Então, esse seria o argumento daqueles que defendem essa aplicação? Tem um argumento, são alguns outros argumentos daqueles que defendem, né? Os que defendem a aplicação dessa legislação na seara trabalhista diz que a prescrição, na verdade, ele é um contradireito. E o que é um contradireito? É um direito que pode ser exercido contra um outro direito, como um antídoto, que é um veneno que é usado contra um outro veneno. Então, considerando essa situação, você verifica que seria um contrassenso, né? Uma não isonomia, você admitir a suspensão e o impedimento do prazo prescricional para aquelas relações e direitos e dívidas civis e não admitir essa suspensão e esse impedimento do curso do prazo prescricional para dívidas trabalhistas, que são créditos privilegiados, muito mais privilegiados do que aqueles créditos de natureza civil. Isso vem no próprio artigo 100, parágrafo 1º, salvo engano, da Constituição Federal, né? Então, e uma outra situação ainda que se pode utilizar como justificativa para aplicar essa lei, sim, na Justiça do Trabalho. É o artigo 8º da CLT, que sempre falou, né, antes no antigo parágrafo único, e agora com a reforma trabalhista se transformou no parágrafo 1º,
no sentido justamente de que o direito comum ele é fonte subsidiária do direito do trabalho, né? E a gente sempre importou do Código Civil o Instituto da Prescrição e da Decadência, porque dentro da CLT não existe as regulamentações, as nuances, né? O procedimento específico de como se fazer, isso tudo está no Código Civil e a gente sempre importou de lá. Então, se a gente pode importar do Código Civil a questão da prescrição e da decadência, por que agora, com esta nova lei, a gente não poderia utilizar? Então, na minha concepção, não só pode, como deve. Então, quando nós tratamos a prescrição no âmbito do direito do trabalho, doutora Tatiane, existem algumas particularidades que devem ser consideradas? Precisa, porque o que acontece? No direito do trabalho em si, não existe garantia de emprego. Então, os trabalhadores, eles só vêm até o judiciário trabalhista quando o contrato já está rompido, salvo no caso dos trabalhadores que têm uma determinada estabilidade que acabam tendo a coragem de vir à Justiça do Trabalho com o contrato em curso, né? Mas a gente sabe que a Justiça do Trabalho é a justiça dos desempregados, na verdade, a verdade é essa. Então, a gente fica sempre muito preocupado quando vem essa história de querer diminuir o prazo prescricional, né, sobretudo o prazo bienal. Tinha uma PEC há pouco tempo atrás que foi arquivada, que é a PEC 300 de 2016, uma proposta de emenda constitucional para diminuir o prazo bienal para 3 meses, vejam só, e para diminuir o prazo quinquenal para 2 anos. Então, veja, né? Se um banco ele tem 3 anos para ajuizar uma ação reparatória, seria justo colocar para o trabalhador essa diminuição de prazo para 3 meses para ele ajuizar uma reclamação trabalhista, sob pena de não ter mais a sua pretensão garantida. Então, é um sufocamento, né, do trabalhador. Então, considerando todos os dispositivos da Lei 14.010, né, o teor dela, a partir de qual data que nós devemos considerar impedidos ou suspensos os prazos prescricionais na área trabalhista? De acordo com o pessoal mais restritivo e que leva em consideração o princípio da taxatividade, o prazo seria aquele previsto na Lei 14.010 de 2020, ou seja, da data da sua publicação, dia 12 de junho, até o dia 30 de outubro, né? Seria basicamente isso. E essa tese da taxatividade provavelmente é o que vai ser utilizado pela empresa. Então, é basicamente isso o que eles falam. Se existe uma lei específica prevendo a prescrição, e como a prescrição ela tem que estar prevista numa lei, porque precisa estar taxativamente, né, previsto numa lei, então se existe uma lei específica para a pandemia, é esse o prazo que se deve adotar. Essa é a tese que provavelmente as empresas vão utilizar em razão do princípio da taxatividade. Perfeito. E essa interpretação restritiva seria a mais correta? Penso que não, né? Penso que não, porque é complicado você imaginar a taxatividade em determinadas situações, né? A gente vê, por exemplo, que o próprio artigo 3º desta lei, em seu parágrafo 1º, ele traz uma abertura para a utilização do ordenamento jurídico nacional, ou seja, de todas as normas que estão envolvidas nesse ordenamento jurídico nacional relacionadas à pandemia, né? Então, assim, você tem que verificar o princípio da unidade. Você não pode isolar a interpretação de um artigo sem olhar o restante. Tem que ser realizada uma interpretação sistemática, né? E aí, por meio dessa interpretação, sempre com uma leitura vertical, olhando para a Constituição Federal, é que a gente tem que realmente analisar a situação. Então, eu acho que essa interpretação de alcance da data que vai ser considerado como suspenso ou impedido o prazo prescricional, tem que se olhar, de uma certa forma, o ordenamento jurídico nacional como um todo. Bom, eu tenho ainda mais algumas perguntinhas, a gente tem mais uns 20 minutinhos, então eu vou trazer aqui alguns questionamentos a mais, tudo bem? Tá, Podemos joia. seguir? Vamos lá.
Então, vamos lá. Dentro desse raciocínio, então, no âmbito trabalhista, existe algum exemplo mais específico que a doutora poderia trazer de suspensão do prazo prescricional para se garantir o acesso ao trabalhador à justiça? Tem sim. Tem uma OJ 375 do TST, que ela fala que aquele trabalhador que está com o contrato suspenso em razão da percepção de um auxílio-doença, da sua aposentadoria por invalidez, o prazo prescricional ele vai continuar fluindo normalmente, mas a própria OJ traz uma ressalva. Ela fala, salvo no caso de absoluta impossibilidade de acesso ao judiciário. Por quê? Porque você tem que olhar que o acesso ao Poder Judiciário é uma garantia fundamental. Então, você não pode simplesmente fazer de conta que não existe essa garantia. E aí é que eu acho, né, que a taxatividade, o princípio da taxatividade, ele cai por terra. Porque, apesar de o artigo 3º do Código Civil não mais prever como absolutamente incapaz aquela pessoa que mesmo em condições transitórias não consiga expressar sua vontade, ainda assim a gente vê que o TST está aplicando esta OJ e que no âmbito da justiça comum também está se aplicando a suspensão, o impedimento da prescrição para esses casos de absoluto impedimento de acesso à justiça. Porque você não pode, por exemplo, considerar que uma pessoa que está internada numa UTI por 1 mês, 2 meses, né? E aí, de repente, o prazo prescricional para ajuizamento de uma demanda termina naquele momento, você não pode considerar aquela pessoa inerte. Ela não agiu porque ela não quis, ela não agiu porque ela não pôde. Existia uma força maior aí. Então, é por isso que a gente tem que sempre interpretar à luz da Constituição. E aí, veja, né, que apesar de não estar taxativamente prevista esta forma que antes existia, antes da alteração do Código Civil, continua se aplicando mesmo assim, sob a leitura da Constituição Federal. Perfeito. E vamos falar um pouquinho, então, com relação à suspensão do prazo prescricional para débitos do Fundo de Garantia. Tem previsão específica? Não tem previsão específica? Como que ficaria essa questão? Tem sim, é uma previsão específica da medida provisória 927. No artigo 23 dessa medida provisória já estava previsto que o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço estaria com seu prazo de exigibilidade e o prazo prescricional suspenso por 120 dias a partir da publicação dessa medida provisória, que é do dia 22 de março de 2020. E aí também é bem interessante de você ver o tamanho da diferença, né? Quase 3 meses de diferença entre a prescrição prevista para o FGTS e a prescrição prevista na Lei 4.010 de 2020. É, no mínimo, inusitado. Então, só uma outra coisinha, doutora Juliana. Pois não. Só uma pontuação aqui com relação a essa medida provisória que ela caducou, né? Há um tempinho atrás, ela perdeu a sua eficácia, né? Mas a gente deixa aqui o fato de que o Congresso Nacional ele tem a possibilidade de editar um decreto legislativo para regulamentar estas questões que envolvam essa medida provisória que caducou, e ainda assim, caso ele não o faça, todos os atos praticados durante a vigência dessa medida provisória continuam sendo, por ela, regidos, nos termos do artigo 62, parágrafo 11 da Constituição Federal. Só para deixar claro aqui, que não é porque caducou que nada mais está valendo. As situações elas vão se conduzindo no tempo. Perfeito. Então, não seria muito mais prudente considerar o impedimento e a suspensão do prazo prescricional na seara trabalhista a partir do momento que o Ministério da Saúde declarou a pandemia em razão do coronavírus? Eu acho que não daria, porque assim, a portaria 188/2020 do Ministério da Saúde, da época do Mandetta, ela é do início de fevereiro, ela é do dia 4 de fevereiro. Além disso, a lei da Covid-19, que é a lei 13.979 de 2020, ela que veio, na verdade, para dizer sobre a necessidade de isolamento, sobre a necessidade de quarentena,
ela também é do início de fevereiro, ela é do dia 7 de fevereiro de 2020. Então, nessa época, em fevereiro, a gente não vivia num estado de restrições de liberdades, né? A gente vivia num estado de normalidade. Agora, não dá para se considerar, então, essa data, porque até carnaval teve no final do mês de fevereiro, né? Os fóruns estavam abertos, estava tudo funcionando. Então, eu vejo que essas datas não deveriam ser consideradas. Agora eu vou trazer uma pergunta um pouco mais relacionada à sua opção, né? Então, como juíza do trabalho, em meio a todo esse cenário, em meio a tudo isso que a gente discutiu até aqui, no futuro julgamento, que porventura venha a abarcar essa questão de impedimento, de suspensão do prazo prescricional, qual a data que a doutora está mais propensa a adotar como início desse marco? E por quê? Bom, eu estou mais propensa a adotar como início do marco da suspensão e do impedimento do prazo prescricional e decadencial na seara trabalhista a partir do dia 20 de março, né? E eu vou dizer por quê. Primeiro porque a resolução 313 do CNJ já mostrava para a gente que as coisas não estavam indo bem, né? Essa resolução é do dia 19 de março, e fala que, olha, os prazos estão suspensos, os fóruns já praticamente estavam todos fechados e a gente não vivia mais em estado de normalidade. Além disso, a medida provisória 927, que é do dia 22 de março, então também em março, mais ou menos ali final de março, também previa que já haveria suspensão com relação à prescrição do FGTS, já mostrando também que as coisas não estavam bem. Já trazia várias previsões com relação à força maior, rompimento do contrato por força maior, você já percebia que as coisas não caminhavam bem. Além disso, veio o decreto que regulamentou a lei da Covid-19. Esse decreto é o decreto 10.282, que veio mostrar para a gente quais seriam as atividades essenciais que continuariam funcionando. E o mais importante, a advocacia não estava constando como atividade essencial. E esse decreto é do dia 20 de março. Então, já começa aí o problema. Como é que a gente pode contar um prazo prescricional se nem os escritórios poderiam abrir, né? Além disso, para piorar ainda a situação, nesse mesmo dia 20 de março, foi editado o Decreto Legislativo número 6, que decretou o estado de calamidade pública nacional, ou seja, 20 de março também. E, além disso, a própria Lei 14.010 de 2020, no seu artigo 1º, parágrafo único, ela considera o dia 20 de março como marco inicial de todos os eventos relacionados à pandemia de coronavírus. Então, vejam, né, vocês pensando ainda sobre o assunto, mas tentando manter uma determinada coerência, eu acho que não dá para a gente considerar taxativamente o prazo previsto na lei apenas em junho, porque tudo já estava errado e complicado diante da pandemia desde o final de março, desde o dia 20 de março, quando foi decretado o estado de calamidade pública, quando veio o decreto legislativo número 6, quando veio o decreto falando o que era atividade essencial, o que não era, a advocacia não poderia funcionar. Então, tudo isso tem que ser levado em conta. Então, para mim, 20 de março. Perfeito. Então, na sua opinião, doutora Tatiane, a Lei 14.010 demorou muito para chegar? Penso que sim, que demorou bastante para chegar, porque já havia uma grande preocupação diante de toda essa confusão que a gente está vivendo, de quando que eles iriam se manifestar sobre a suspensão do prazo prescricional, a gente já estava angustiado. E aí, de repente, vem uma lei que fala, a partir de junho, sendo que a calamidade já vinha desde março, né? Desde meados do dia 20 de março, né? Então, a gente estava bastante preocupado, sim. E as próprias medidas provisórias, que são de março de 2020, já poderiam ter trazido essa questão da prescrição e nada falou só com relação ao FGTS. E por quê? Porque o FGTS, na verdade, não é um direito só do trabalhador. O governo tem interesse nos depósitos fundiários, né? Esses depósitos do FGTS, eles servem para você trabalhar em obras de infraestrutura, em obras de saneamento, para financiamento de programas habitacionais. Então, eles asseguraram para que
na verdade, o agente operador do FGTS, que é a Caixa Econômica Federal, tivesse o prazo dela garantido para exigir lá na frente o direito sobre o qual ela tem interesse. Mas daí você pensa, poxa, o FGTS está no artigo 7º da Constituição, o resto dos direitos trabalhistas estão no mesmo artigo. Não é um contrassenso, uma falta de isonomia, uma quebra de isonomia constitucional, pensar que o FGTS está salvo, né? E o resto dos direitos trabalhistas típicos, né? Não estão? O FGTS ele tem uma natureza híbrida, sui generis, é mesclado ali com contribuições sociais, e os direitos sociais propriamente ditos, puramente realmente de titularidade do trabalhador, simplesmente vão prescrever e acabou? Então eu acho que pelo menos a gente tem que pensar numa coerência, né? Se salvou o FGTS desde março, eu acho que a mesma regra constitucional tem que valer, principalmente e ainda por mais razão para os direitos trabalhistas típicos previstos no mesmo artigo onde está o FGTS. Então, qual que é a leitura que nós devemos fazer diante da inércia do titular do direito em tempos de pandemia? Como que a gente deve ver isso? Como que nós devemos interpretar isso? Sobre um aspecto da legislação, eu penso que você tem que fazer uma interpretação finalística, teleológica. Você tem que entender qual que é a finalidade daquela lei. Tanto que o artigo 5º da Lei de Introdução ao Direito, né, ao direito, ela fala que na aplicação da lei, o juiz tem que considerar os fins sociais a que ela se dirige e as exigências do bem comum. Bom, se a OMS, né, se o Ministério da Saúde, todo mundo manda eu me enclausurar, eu ficar em casa, e aí a pessoa, ela simplesmente, ela acha mais seguro se enclausurar numa zona rural, sem internet, sem nada, a gente pode considerar que essa pessoa está inerte ou ela está tentando se proteger de alguma maneira? Ela não está indo à justiça buscar os seus direitos porque ela está simplesmente, ela não quer, né? Ou é porque ela está cumprindo uma determinação da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde, que é de ficar em casa. Então, é isso que precisa ser analisado. Há inércia ou não há? Então, você tem que verificar. Na minha concepção, a gente não pode considerar essa pessoa como inerte, né? Na análise e na aplicação dessa legislação. Perfeito, mas será que poderia haver uma presunção de uma não inércia, né, de forma genérica? Isso preocupa. Eu creio que sim, eu creio que dá sim para se interpretar genericamente pela não inércia. O artigo 374 do Código de Processo Civil, ele diz que fato público e notório independe de prova, né? Então, assim, eu não preciso provar diante dessa pandemia, que é um fato público e notório, que eu não estou inerte, né? A gente presume a não inércia. A própria resolução 314 do CNJ, ela trouxe essa presunção quando falou assim, olha, empresa, se você não tiver condições de preparar a sua defesa por dificuldades na obtenção de documentos, diga ao juiz isso, ele vai ter que acatar, mesmo sem prova, e redesignar a audiência, né? Então, presume-se que a empresa está falando a verdade, presume-se que ela não está inerte, presume-se que ela teve dificuldade de obter aquele documento para preparar a sua defesa. Agora, pela paridade de armas, como que eu não posso presumir a mesma coisa para o trabalhador, né? Então, se a empresa pode, mesmo sem provar nada, alegar isso e o juiz ter que acatar redesignando uma audiência, pela paridade de armas, a gente considera, sim, genericamente, essa presunção de não inércia, principalmente com relação ao trabalhador, que é a parte normalmente vulnerável da relação, né? E hipossuficiente. E que pior, caso não exerça esse direito e não seja considerada essa presunção genérica, ele vai ter como penalidade a impossibilidade de vir à justiça em busca dos seus direitos, o que é uma penalidade muito maior do que não se conseguir um documento, eventualmente, para se fazer uma defesa. Perfeito. Na verdade, quando eu falei que preocupa, foi o inverso, né? Quer dizer,
declarar a inércia do trabalhador nesse período é o que preocupa. Sim. Eu acho que esse raciocínio que a doutora colocou, eu também comungo e acredito que ele é o mais pertinente, até pela própria questão da paridade de armas, como foi bem colocado pela doutora, Isso. porque, afinal de A contas, a gente precisa resolução do buscar a CNJ. justiça, né? Isso, a resolução do CNJ, a resolução 314, foi nesse sentido, de presunção da não inércia em favor da empresa que alegar. Mas não precisa o CNJ falar, olha, é para a empresa e também para o trabalhador, né? A gente consegue entender que pela paridade de armas, a presunção ela deve seguir uma coerência, tem que ser para os dois, né? Com certeza, sem sombra de dúvida. Bom, eu não tenho mais nenhuma pergunta para fazer, porque, aliás, eu acho que fiz muitas perguntas, mas a ideia aqui, quando conversamos sobre esse bate-papo, né, doutora Tatiane, foi que nós pudéssemos fazer uma linha, né, do base, da linha base até um entendimento um pouquinho mais aprofundado. Lembrando que Exato. quem está nos assistindo são nossos colegas advogados, advogadas, mas a gente também tem um público em geral aqui. Então, quando conversamos, eu e a doutora Tatiane, ela que trouxe essa proposta e foi muito bem acatada aqui por nós, foi traçar essa linha da base, então trabalhar aqueles institutos de entender a diferença, né, desde o comecinho com as perguntas que nós fomos alinhando, foi para trazer então exatamente essa linha, da base até um entendimento um pouquinho mais aprofundado e fazer essa relação dessa lei que é de relação de direitos privados para a justiça do trabalho. Então, creio que a doutora fez isso com maestria, né? Nós tivemos aqui uma aula com a doutora, né, sobre esses entendimentos todos que refletem necessariamente na justiça do trabalho. E a gente precisa lembrar que o trabalho tem um caráter social muito grande, então, quando a gente fala de direitos do trabalhador, a gente precisa pensar no caráter social, ainda mais em tempos de pandemia. Isso é muito mais relevante. Eu vejo dessa forma. Então, e o próprio creio crédito privilegiado, né? Sim, exatamente. Eu creio que tá me ouvindo? Estou. Tá me ouvindo? Estou. Ouvindo. Agradeço demais em nome das agradecimentos. Novamente, a gente já fez isso, eu já pude expressar esses meus agradecimentos aqui. E tê-la aqui em outras oportunidades também, né, junto conosco. Muito obrigado, doutora Tatiana. Eu vou deixar esses minutos finais se a doutora quiser fazer uso da palavra, para depois eu me despedir de todo mundo, tá bom? Tá, joia. Eu gostaria de agradecer, então, a presença de todos vocês. Mais uma vez, a doutora Juliana, que conduziu de uma maneira muito gentil a entrevista. A doutora Paulinha Ravena, coordenadora, aos alunos da pós-graduação, aos membros do Ministério Público do Trabalho, em especial para o meu namorado, que também todos vocês, o carinho que sempre externam durante as lives. Só tenho mesmo a agradecer a oportunidade, a confiança no meu trabalho e continuo à disposição da subseção, OAB Subseção de São João da Boa Vista, para o que precisarem de mim. Sigo à disposição. Obrigada.